Boa noite a todos. É sempre um prazer enorme estar com essa irmã querida de tanto tempo, né? Alguns rostinhos que a gente conhece, e de outras paisagens. Porque quem está no movimento espírita há algum tempo tem essa oportunidade. A gente está hoje numa casa, as casas se transformam, se modificam, e graças a Deus abrem-se novas casas, né? Porque enquanto que as sombras acham que dissolvem esses tabernáculos que nos sustentam com o Evangelho de Jesus, na verdade, eles proliferam luz. Então, a gente tem essa sabedoria, esse entendimento que nenhum mal pode contra o bem. Às vezes o mal parece ser grande, mas na verdade ele é muito pequeno, né? E hoje a gente tem aqui mais um núcleo de luz nessa região oceânica para envolver a tantas pessoas que necessitam, né, desses dois lados da vida e que vêm receber essa energia, esse magnetismo, essa pacificação que a espiritualidade dá a todos nós que aqui estamos vindo em busca de conseguir. Bem, a gente trouxe o Evangelho, que assim como a Aninha, eu também sou fã número do Evangelho. Eu acho que toda obra kardeciana é um complexo, perfeito e integrado. Mas o Evangelho é a base. Porque se nós apenas tivermos em mente as grandes revelações que a doutrina dos Espíritos nos trouxe em relação à vida futura, as muitas moradas que existem, a sobrevivência do Espírito, a toda essa grande informação desse mundo paralelo do qual nós nos encontramos, tudo isso, se não tivesse as bases desse Evangelho, se perderia. Nós ficaríamos apenas na ação, na ficção, naquilo que traz a atenção de todos, né? Porque o fenômeno traz isso. O fenômeno tem esse poder de movimentar massas, né? De chamar a atenção de muitos. Mas o Evangelho é o único que pode solidificar essas informações. Então, quando a gente tem essa doutrina iluminada, que nos ensina quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o melhor caminho de chegar nessa trilha, ou seja, nessa meta que nos espera, se nós temos esse Evangelho que nos dá, que são as nossas hormonetas, que é o nosso arado, que é esse campo fértil que temos que trabalhar dentro de cada um de nós, e a nossa obra começa por nós mesmos, então a coisa fica perfeita. A gente consegue, o Espiritismo traz essa possibilidade de nós traduzirmos melhor a fala que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Então, sem Evangelho, fica uma grande casa vazia, com muitos fenômenos, com muitos acontecimentos, mas sem amor, sem a busca da auto-melhora, sem a caridade, sem o amor em ação. Então, precisamos muito de Evangelho nas nossas vidas. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um estudo junto, eu faço opção pelo Evangelho, porque acho isso. E eu sou aqui primeiro preciso, então preciso de muito Evangelho. A gente trouxe hoje, no capítulo 13 do Evangelho, não saiba a vossa mão, a mão esquerda que dá a vossa mão direita. E se a gente for olhar lá no índice, depois do capítulo 5, onde começa as bem-aventuranças, que é uma parte do Evangelho muito grande. A gente até falou sobre ela na semana passada. E as bem-aventuranças, a cereja do bolo, digamos assim. É onde todos nós nos encontramos, independente do momento de vida em que nós estejamos vivendo. São nessas bem-aventuranças dos aflitos, dos misericordiosos, que têm puro coração. Somos nós, nessa escala em que percorremos durante a nossa existência. E a gente se encontra, se consola, se enriquece de forças para seguir em frente. Logo depois desses itens, Kardec foi o tempo todo muito feliz na sua compilação da sua obra,
E quando ele faz reúne, tira do Novo Testamento essas partes do Evangelho em que ele compreende ser a parte mais importante de tudo que foi dito sobre Jesus, já que Jesus não escreveu nada, Jesus só teve tempo de exemplificar. Então tem os evangelistas nos trazendo as suas passagens. Eu gosto sempre de falar disso, porque às vezes a gente entra direto no tema e a gente fica assim, às vezes meio desconectado. E isso foi algo que eu senti dificuldade no meu início. Então acho que é sempre bom a gente puxar essa introduçãozinha para a gente se encontrar dentro do contexto do que Jesus quer dizer cada coisa. E Haroldo Dutra, que todos devem conhecer, ou algumas pessoas, que é um expositor fantástico, um grande estudioso do Evangelho. Nunca conheci ninguém tão estudioso do Evangelho, com tanto conhecimento e com tanta simplicidade para falar do Evangelho. Porque para falar do Evangelho não precisa de nada, só vontade de falar e falar com amor, né? Então, quando Kardec seleciona os itens e que ele pega essa parte da moral do Cristo e traz para nós, para que a gente tenha um roteiro direto, objetivo, seguro, no entendimento das grandes verdades que Jesus nos trouxe. Então, logo depois das bem-aventuranças, vem amar o próximo como a si mesmo, depois amar os nossos inimigos, e então o capítulo que é o 13 que a gente vai estudar hoje, que é não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua direita. E a gente olhando aqui, é assim, é entender das bem-aventuranças, que somos todos nós, nesse colo materno, paterno, né, dessa divindade nos amparando. Depois a necessidade que temos de aprender a amarmos uns aos outros, a começar a amar a nós mesmos. Quem somos, apesar das nossas deficiências? Porque se a gente não se ama, fica difícil amar o outro, amar a tarefa, amar a casa, né? Então a gente começa por aí, para que depois disso a gente possa aprender a amar os nossos inimigos, no sentido de perdão, de entender que cada um está no seu momento, cada um comete os seus equívocos, assim como nós também cometemos os nossos e cometemos antes e ainda continuaremos a cometê-los, porque ainda faz parte da nossa condição evolutiva, né, de sermos essas crianças imaturas, inconsequentes, que apesar de tanto conhecimento que já temos, ainda somos tão reticentes em seguir essas pegadas luminosas que Jesus nos deixou. Então, depois de ver das bem-aventuranças, a gente vê a importância do amar ao outro como a si mesmo, amar os nossos inimigos e saber o que a vossa mão direita faz, a sua esquerda não saber o que a sua mão direita faz, porque fala da caridade. Essa caridade, ou essa benevolência que possamos realizar, que não tenha esse contexto do eu fiz, eu mostrei, fui eu que dei, fui eu que ajudei, fui eu, né? Essa grande importância que tem em fazermos o bem, porque fora da caridade não há salvação, porque se a gente tem que buscar esse mecanismo de autoajuda e de ajudar ao próximo, e essa ajuda ela pode ser de inúmeras maneiras. Ao longo do estudo, os evangelistas vão trazendo os tópicos, né, que ele relata justamente as passagens em que Jesus fazia as suas pregações, as suas colocações, e eles trazem para nós. E a gente não vai falar de todos os itens porque não vai dar tempo, mas é um capítulo que, como todos os outros, mas já que a gente está estudando isso hoje, era interessante que a gente pudesse ler em casa. Depois desses 5 itens que se fala nesse capítulo, vem as instruções dos Espíritos. E o que é essa outra parte que está no Evangelho? É aquele momento que esses Espíritos protetores, Espíritos amigos, iluminados, que já percorreram caminhos como nós. Eles não tornaram-se santos do acaso. Todos somos iguais diante do Pai. A diferença é que cada um de nós busca caminhos diferentes, prazos diferentes, para que a gente possa se chegar no nosso ponto,
que é a nossa evolução espiritual e moral. Nas instruções dos Espíritos, eles vêm trazendo as experiências que eles tiveram enquanto encarnados. Então é um capítulo que é muito legal de ler e de entender, porque às vezes aquilo que parece tão distante de nós não está tão próximo. Então esses Espíritos vêm através, da mediunidade, trazer esses relatos, de chamar a nossa atenção, que a gente não perca esse tempo precioso enquanto estamos a caminho para fazer essa beneficência, para fazer essa caridade, para fazer esse crescimento a favor de nós mesmos e da comunidade do qual nós estamos inseridos. Bom, vamos lá. A gente vai estudar 3 evangelistas na noite de hoje, que é Mateus, Marcos e Lucas. Cada um desses evangelistas vem trazendo um trechinho dessas passagens, relatando essas passagens, em que Jesus falava para o povo, para a comunidade. Outra coisa que o Haroldo sempre coloca, eu acho tão legal da gente estar lembrando, estudar Evangelho é fazer uma grande viagem. É irmos para aquela terra santa, do tempo que não se tinha nada do que temos hoje, Era aquela reunião de pessoas bem-aventuradas, que eram tantas as necessidades que aquela comunidade tinha, em que todos se reuniam para ouvir o Mestre falar. E isso é legal, porque nos ajuda essa conexão, para a gente entender essa mensagem que sobreviveu há séculos e séculos e continua íntegra. Porque Jesus não podia ser diferente, teve todo o cuidado de trazer uma linguagem figurativa, que o tempo, que as traduções não alteraram o seu conteúdo. Primeiro, por ser uma verdade absoluta, e segundo, por ter essa metáfora da gente fazer traduções de acordo com aquilo que a gente vivencia. Então, no primeiro item, fazer o bem sem ostentação, está em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ele diz assim: tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmolas, não faças tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Quando a gente consegue fazer esse movimento de fazer o bem, às vezes a gente comenta, faz de alguma forma uma alusão a esse bem que a gente faz. E como Jesus fala aqui, se nós precisarmos de chamar a atenção aos nossos atos em benefício do próximo, a gente não precisa mais de ter a recompensa que nos aguarda no céu. Ou seja, se o que eu faço de bem para o outro, eu preciso estar dizendo que eu faço, e aí a gente olha para dentro de casa. A gente não precisa ir muito longe. Dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos agregados que vão nos chegando ao longo do tempo, quantas das vezes a gente se coloca, mas eu faço isso para você, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te dei isso, eu te dei aquilo, eu te dei, fiz. E a gente acaba que se perde, porque quem ouve acha assim, eu não te pedi nada, você fez porque você quis, A primeira coisa que as crianças dizem, eu
nascer. Imagina, pediu sim. Todos nós pedimos, porque a gente já está numa posição de entender o quanto que a gente necessita de estar mergulhado nesse corpo físico, né? E essa oportunidade única de crescimento que a gente tem. A gente progride enquanto está no plano espiritual, mas é quando a gente está na carne que a gente prova. Se realmente aprendemos, se conseguimos nos modificar um pouquinho que seja. Então, a gente já começa a falar, eu fiz, eu te dei, perdi todas as minhas noites de sono, né? Aquela história toda. Então, na verdade, quando a gente fala tudo isso, e a gente acaba que fala isso em outras situações, parte daquilo que a gente realizou se perde. Porque, na verdade, o outro realmente não pediu, não. Na verdade, a gente dá porque a gente quer dar. E isso é um momento sublime do amor. Não é à toa que esse item está depois de aprender a amar uns aos outros, a amar os nossos inimigos. Porque quando a gente está no seio da família, em que a gente experimenta essas sensações, essas vivências, essas oportunidades de fazer o bem. Fazer aquele que muitas das vezes é o Espírito que nos acompanha quase sempre, mas que não é aquele, é aquele que tivemos as contendas, que tivemos as divergências, que nos ferimos, que nos magoamos, que erramos um com o outro, e aí a gente vem nessa oportunidade misericordiosa da reencarnação e de termos como filhos e como pais e como irmãos esse laço de afetivo, esse amor sublime capaz de compensar as dores, os desagrados, as falsidades, as ignorâncias, tudo isso que todos nós conhecemos, não é verdade? Então, e aí, a gente não precisa dizer, porque na verdade já é presente. A gente não lembra, a gente não tem consciência, mas já é o presente que a gente merecia ter. Então, ele mais abaixo cita uma passagem nesse mesmo episódio em que Jesus está lá no monte, em um dos montes, porque aquela região era margeada de lagos, e tinham muitos montes, então muitas das vezes Jesus se colocava ali para que todos pudessem ouvi-lo, né? Porque não tinha o equipamento que a gente tem hoje. Então, era aquela oportunidade que todos se reuniam à sua volta para ouvir as suas mensagens. Então, quando Jesus desce, depois da sua fala, esse irmão vai buscar Jesus, e ele é um leproso, pedindo a ele a cura. Né? E ele diz assim, aqui Mateus conta, tá? Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quero e fica curado. Mas o que Jesus diz para esse homem? No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirvas de prova. Então, quando Jesus fala para ele que ele se abstenha de dizer para quem quer que fosse que ele tinha sido curado, que tinha sido Jesus, que Jesus não precisava dessa exaltação. Ele orienta a buscar os sacerdotes para dizer que ele estava ali fazendo o bem, que ele era o enviado do Pai e que ele fazia dentro daquilo que a lei mosaica dizia, que ele não estava indo contra a lei. Mas ele não diz em momento nenhum, nem puxa aquela criatura no pico do monte para dizer, está curado. Porque não há necessidade disso. Porque quantos que Jesus curou durante a sua trajetória? Quantos que ele curou que não teve contato direto com ele, mas que sentiu-se a sua cura, a cura real? Quantos que as chagas não cicatrizaram, mas que a alma foi cicatrizada?
existem inúmeras passagens. Então o que a gente precisa lembrar que todo bem que a gente possa fazer, e esse bem é tão simples, porque nós não temos a condição ainda de fazer nem próximo do que Jesus fez. Mas já podemos fazer algumas coisas, como ouvir alguém, acalentar alguém, ter paciência com alguém, ter bondade com alguém, oferecer algo que é seu a alguém, dividir o seu com o outro alguém. Né? Muitos de nós ainda conseguimos ser egoístas com os nossos. A gente tem dificuldade em repartir. E aí às vezes a gente leva uma vida ajuntando muitas coisas. E a gente não leva nada disso. E o pior do que não levar é levar esse sentimento do que é meu, estão utilizando o que é meu. E eu fico ainda mais aflito, porque eu não consigo me desvencilhar daquele sentimento de posse. E eu perco décadas, séculos, agarrado, preso a algo que na verdade nunca fui eu. Porque tudo que é nosso, tudo que é nosso, só tem um lugar para estar, que é na nossa consciência e no nosso coração. Todas as outras coisas que eu preciso dos suportes das malas, das bolsas, das sacolas, são daqui e aqui ficarão. Tudo que eu consigo levar é o que eu consegui depositar dentro de mim. Então a gente não precisa fazer alarde das pequenas coisas que já somos capazes de fazer. E algo que eu aprendi é assim, não sei se funciona com todo mundo. Tem oportunidade de fazer o bem, faça na hora. Não pense. Porque se nós pararmos para refletir, não vai dar tempo, a hora vai ficar apertada, não vai me apertar financeiramente, a gente vai encontrar uma maneira de justificar aquele nosso movimento. Então, a gente ainda precisa ir pelo salto, sabe? Aquela coisa do impulso. Então, apareceu a oportunidade, faça, não pense em fazer o bem, apenas faça. Porque todo aquele bem que a gente já consegue, que ainda é muito pouco, mas que a gente já consegue realizar, ele se multiplica muitas vezes. E ele retorna para a gente. Porque o bem é uma via dupla. Ele vai e automaticamente ele volta. E você não precisa aguardar que ninguém te retribua. Então, aquele velho chagão que nós temos, dizer assim, eu fiz tanto por ele e só recebi pedradas. Mas a gente ainda espera. Esse é o problema. Porque quando a gente consegue fazer algo para o outro, sem avaliarmos o quanto que isso vai nos retornar, não traz essa decepção. É igual emprestar dinheiro para um amigo. Dá, porque senão você vai perder o amigo. Não é verdade? Então a gente faz os movimentos esperando que aquilo retorne. E aí vem dor, vem discórdia, vem dissensões, né? Então a gente precisa aprender com esse mestre divino que nos ensina o roteiro. E aquilo que eu posso fazer, o que eu consigo fazer? Atender o telefone de alguém? Mas aquela pessoa é chata, ela começa a falar, ela não para de falar. Mas gente, ela tem necessidade de falar. Amanhã pode ser um de nós. Às vezes, uma palavra que você dá a alguém evita décadas de queda. Sabe por quê? Porque às vezes você aborta um suicídio. Às vezes você aborta um quadro depressivo profundo. Às vezes você aborta um crime eminente, não talvez o da vida, mas o crime, o mal para o outro. Porque a pessoa está com tanto ódio, está com tanta raiva, e ela precisa de alguém para desabafar, para colocar para fora, e alguém que a conduza naquele seu sentimento que está doente naquele momento. E aí, é isso que a gente leva. Quando a gente chega do outro lado,
E a gente procura as nossas posses, a minha roupa, né, o meu carro, a minha casa, meu marido, meu. E a gente não encontra. Aí a gente começa a ver uma luzinha aqui, uma luzinha ali. São aqueles espíritos em oração, lembrando daquele momento singelo que nós fomos capazes de realizar por eles. Que foi tão pequeno, mas que foi tão importante para o outro. Às vezes a gente vê essa criança, isso é criancice, é imaturidade. Mas, gente, o problema é grande para quem não vive, é igual a dor. Como é que é possível medir a dor se meu rim dói mais do que a coluna do outro? Ah, não, essa dor é pior. Não tem dor pior, é que você sente. Dor pior, dificuldade pior é que você vive. E nós somos campeões em dizer assim, não, você está sofrendo à toa, é besteira. E não é. A dor para ele é diferente, porque o sentimento e a relação que ele tem com aquela situação é diferente. Logo, para ele, a dor pesa mais. Se nós já conseguimos nos desvencilhar de um monte de sentimentos e não ter esse peso, mas para aquela criatura tem. Então, fazer o bem, sem dizer a quem, sem fazer alarde, porque, afinal de contas, aquilo que você promoveu em benefício do outro, naturalmente já foi retribuído. E será, porque muitos olhos nos viram, né? Paulo de Tarso sempre nos diz, né? Sempre disse, e foi tão preciso o que ele disse, que nós dizemos o tempo todo. Temos multidões de testemunhos, né? Porque é isso, né? Pululam, né? A gente tem todas as cadeiras repletas de pessoas encarnadas e temos uma área muito maior de espíritos desencarnados que vêm como nós estudar esse evangelho e compreender essas lições que ainda não aprenderam. Bom, vamos nós. O próximo item que ele comenta, no item 4, fala sobre os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos dos que jazem sobre o bragato sem que se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Esse é aquele momento em que esse povo brasileiro, sem raiz, sem sangue puro, azul, verde, sei lá qual é a outra cor que deram para ele, né? Porque o brasileiro é isso, é um misto de raça. É um misto de povos. E por isso nós somos tão diferentes das outras nações. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas não é por uma coisa hierárquica, de uma coisa... nós somos o coração do mundo. Coração é lugar de quê? Sentimento, dor, cumplicidade, amizade. Então, o nosso Brasil é o coração do mundo, porque é nossa responsabilidade, todos nós, ampararmos uns aos outros. Porque não é uma condição diferenciada para o alto, esse status de sermos o coração do mundo. Mas é porque aqui se prova o tempo todo aquilo que o Evangelho nos ensina. É nessa troca diária, dessas diferenças, que a gente vai perdendo, ainda devagar, mas vai perdendo esse orgulho, essa vaidade, que nos deixa tão prepotentes, acharmos que somos melhores do que o outro, porque um tem a pele diferente, porque o cabelo é diferente, porque o olho é diferente. E todos somos iguais aos olhos de Deus. Nessa passagem aqui, que fala dos infortúnios ocultos, tem o próprio Evangelho que traz a história, que eu não vou ler, senão a gente vai gastar muito tempo, eu falo demais, naturalmente,
fala da história de uma mulher, uma senhora rica, bem-sucedida, que só tinha os afazeres da casa e que ela saía todas as tardes com uma carruagem repleta de coisas, alimentos, remédios, roupas. E ela fazia um circuito andando pelos bairros pobres a levar aquela necessidade que aquelas famílias precisavam. Ela levava sempre a sua filha, uma jovem, uma adolescente, com ela. Mas essa senhora tinha o cuidado de estar com roupas adequadas para esse trabalho. Ela ia de uma forma bastante simples, para que não causasse um constrangimento naqueles que estavam tão desfavorecidos. E ela entrava nos lares, conversava com as famílias, ela já tinha uma rotina que ela fazia. E ela levava o bem material, levava o bem espiritual, porque ela levava um sorriso, ela levava uma palavra de confiança, ela tentava resolver a problemática que aquela família vivia naquele momento, com uma orientação aqui, uma orientação ali. E um dia, uma dessas pessoas que ela fazia essas visitas semanalmente, ela a encontra dentro de um lugar público. E a pessoa vem falar, dona fulana, e ela e aí ela fala assim, a senhora não é a senhora, porque ela estava de forma diferente, a roupa dela era outra, né? Então, ela ficou assim, a senhora não é a senhora que vai lá na minha casa, que leva, né? E ela, ninguém precisa saber, na verdade ela diz assim, deixa eu olhar agora, não digas a ninguém aquele trabalho que ela fazia, porque ela não precisava que ninguém soubesse daquilo que ela fazia às escusas, porque ela fazia escondido. Ela não fazia porque ela estava dentro de um movimento religioso, e vai para a campanha daquilo, e vai para o leprosário, e vai para o asilo, e vai para o orfanato, e vai para a rua, como nós já conseguimos fazer. Ela fazia ela com ela. Porque para fazer o bem não precisa de religião. O bem já é a ligação com Deus. A gente precisa da religião porque é uma maneira de nos educar, porque a gente precisa de ser puxado. Então a gente ouve, a gente ouve, a gente ouve, e a gente ouve tanto que um dia a gente aprende. Mas há pessoas que são boas por natureza, que já desenvolveram bem o desprendimento. E se eu tanto tenho, vou dividir com quem não tem. Mas eu não preciso dizer isso para ninguém. E eu então faço. E aí, uma outra, né, que complementa essa história dessa senhora, e está no Evangelho, vocês podem ler na íntegra, é que a filha diz assim, mãe, eu queria também fazer como você. E vocês sabem o que essa senhora diz para sua filha? Ela não fala assim, tá bom minha filha, toma aqui a latinha de leite e dá a você, ou esse enxovalzinho, esse alimento e dá a você. Ela diz para sua filha, o que você pode dar de si? O que você tem, minha filha, para dar para essas pessoas? Gente, isso é um ensinamento. Porque quando a gente consegue envolver os nossos filhos no trabalho do bem, dentro de uma casa espírita, ou qualquer outro templo religioso, a gente vai meio que arrastando e toma aqui, vamos lá dar, vamos junto, e é o trabalho. É o trabalho, a gente está educando, a gente está mostrando. Mas ela diz para a filha, eu não sei se eu perguntaria isso para os meus, o que você vai, o que você tem para dar? Você não sabe o que eu responderia. Talvez, mas eu não tenho nada. Então, e ela fica assim, aí a mãe pergunta assim, sabe por quê, filha? Porque para você dar, você tem que dar algo que é seu. Você tem que dar algo que você tenha. E não o que é do outro. Não tem aquela história de fazer milagre com o chapéu do outro, né? Eu pego aqui, o fulano me deu, toma aqui, olha, estou te dando. Mas na verdade eu fui só o condutor disso. E ela pergunta, então, ela mostra isso para a filha. Então assim, o que você tem para dar que é seu?
E a menina fica assim parada, ela não tinha nada. Então pense, você pode ajudar a costurar alguma roupa que nós possamos entregar para essas famílias? Porque assim você está dando o seu tempo, você está dando o seu trabalho, você está dando o seu carinho para essa pessoa. Mas pensa, o que você pode fazer de seu? O que você está doando de você? Porque senão sou eu que estou te dando para você dar. E às vezes a gente não para pensar nessa coisa tão simples. Que é importante que a gente consiga envolver os nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos amigos, aqueles que vão nos chegando. Dar a eles a oportunidade de darem. Mas aquilo que eles têm. Ah, mas eu não tenho nada. Mas, gente, olha só, prender um botão todo mundo pode. Preparar uma sacola com vários alimentos, todo mundo pode. Preparar um lanchinho, todo mundo pode. Não é verdade? Só basta ter duas mãos e boa vontade. Então, já é algo seu. E sabe o que mais? No Evangelho ele continua comentando. Quantos de nós nos colocamos assim, se eu ganhar uma loteria, no meu tempo ainda é da loteria, que eu acho que nem existe mais, né? Mas enfim, qualquer um desses jogos Mega Sena e tal. Então assim, no dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou abrir um orfanato, eu vou montar um asilo, eu vou fazer um monte de coisa. Então a gente já quer o quê? Barganhar com Deus. Tipo assim, você me dá dinheiro, que eu faço essa obra. E quantas das vezes aqueles que têm a oportunidade de ganhar o dinheiro para dividir com o outro, caem? Porque aí assim, nossa senhora, eu ganhei agora, né? Mas é que eu tenho assim, eu tenho que financiar, que acabar o financiamento daquela casa, eu tenho que financiar o carro, financiar, tem que pagar, tem que prover a faculdade do filho, eu tenho que fazer aquela viagem que eu sonhei a vida inteira e não fiz. E aí eu tenho um monte de coisas que eu vou lançar, eu resolvo essas coisas. E depois, então que eu resolver tudo isso, eu vou construir aquilo que eu ia construir. E às vezes não dá tempo. O dinheiro acaba, você desencarna, e aí o teu débito é um tanto maior. Porque quando você tem pouco, né, a gente vai falar aqui do álbum da Deus, que vai ser o último, que o tempo está passando. E assim, então a gente pode dar o ouvido, a gente pode dar o sorriso, a gente pode dar o aperto de mão, a gente pode dar o abraço, que são riquezas, porque você está dando o que é seu e aquilo que você tem de melhor para o outro. A gente não precisa do dinheiro para fazer trabalho no bem, gente. A gente está dentro da casa espírita, varrer, pegar o copinho, ajudar, fazer o conforto de que todos cheguem aqui, tudo arrumado. Alguém fez tudo isso. E isso é trabalho no bem, e que não precisa de dinheiro. Quando a gente vai no leprosário, vai no asilo, vai no orfanato, vai no trabalho de rua, a gente está dando aquilo que a gente tem, é o nosso tempo, é deixando de estar com a família para estar com essas pessoas, é dividindo um pouco de luz que você conseguiu. Então a gente não precisa de muito. A gente pode doar a nossa inteligência, o nosso intelecto, a gente pode doar o nosso tempo, o nosso sorriso, a nossa juventude, a nossa saúde. A gente pode doar muito, a gente tem muito. A gente não se dá conta que tem tanto. Porque a gente pensa que a gente, para fazer a caridade, tem que ter dinheiro. Eu tenho que ter dinheirão para comprar um monte de cobertor para levar agora na rua para as pessoas. Comprou 2 cobertores, 2 pessoas você assistiu. Você não pode comprar 10, mas de repente você pode comprar 2, você pode comprar 1. Não posso comprar nenhum. Vai lá, leva um sorriso, faz uma prece. Você está dando o que é seu. Então, essa é a grande chamada, né? E para a gente fechar o último item, porque o nosso tempo já foi, que está lá no item terceiro, que é o óbolo da viúva, né? Aquela passagem que Jesus está lá de frente do gasofilaço, que era aquele lugar onde as pessoas iam depositar o seu dinheiro, as suas oferendas para os deuses, né? Maior minha recompensa, maior, a gente acredita nisso até hoje, tá? Tem muitas pessoas que ainda acreditam nisso até hoje. Então, Jesus estava ali, olhando aquele movimento, e Jesus, como que tudo que ele estava vivenciando, era aqueles ensinamentos que ele trazia. Ele não preparava um estudo.
Ele passava pela rua, encontrava uma situação e ali vinha uma parábola. Falando daquelas pessoas, daquele movimento, daquela condição que estava sendo vivida. Porque era a maneira que ele tinha de levar a sua linguagem, o seu pensamento, a sua verdade para aquela comunidade que podia compreender. E mais, poderia ser retratada mais à frente. Então, nesse momento, Jesus estava com parte dos seus discípulos, então ele chama a atenção. Está vendo aquela pobre viúva, né? Que era uma senhorinha, uma velhinha, toda de preto, pobre viúva, né? E ela vai lá e coloca 2 centavos ali. E aí ele diz, né? A palavra não é essa ali, obviamente. Mas cadê? Como é que ele fala aqui? Eu gosto de ler a passagem dele, porque com certeza é 20 vezes melhor, né? Vamos lá. Vou achar aqui rapidinho. Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, observa de que de modo o povo ali lançava o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes aqui puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram o que lhes tinha em abundância, ao passo que ela deu daquilo que lhe falta, que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Essa passagem está em Marcos e Lucas. Então, é o óbolo da viúva. Que quantas das vezes a gente, nessa mesma, fazendo esse link, de que eu preciso de ter para dar. E aquele pouco que eu dou, porque é o sentimento com que eu doei. Se eu chego para a campanha do quilo, um saquinho de alimento, mas eu dei ele com tanta vontade, eu dei ele dividindo, eu fiquei com 2 em casa, trouxe 1. O valor é outro. A energia que esse movimento, que esse alimento vai envolvido, gente, isso vai ser multiplicado muito na panela daquele que chegar. Porque tudo é energia, tudo é sentimento, tudo é aquilo que a gente pensa, é aquilo que vibra. Porque todos nós estamos envolvidos nesse grande fluido cósmico. E esse fluido é esse que conduz esses pensamentos, esses sentimentos, essas energias, que a gente precisa aprender a ter primeiro a consciência da existência, para depois estudar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Porque tudo é visto o tempo todo. O Pai sabe de todas as coisas que nos envolvem, todas as coisas das quais nós estamos envolvidas. Ele sabe das possibilidades de cada um de nós e por isso nos dá as provas que podemos suportar. Ninguém tem peso além do que pode. Às vezes a gente tem preguiça. Às vezes a gente tem falta de paciência. Quando a pessoa está doente, a gente não chama de paciente. Porque ele precisa de ter paciência para que aquele mal que está estabelecido no seu organismo físico tenha tempo de se curar e o deixar ação. Nós somos esses doentes. Todos nós. E trazemos muitas dores, muitas mágoas, muitas moléculas doentes. E esse Evangelho é esse remédio de todos os dias que nós temos em abundância. Nesse final de século, a doutrina tomou um espaço enorme na mídia. Hoje nós temos a Rádio Rio de Janeiro, você ouve palestras, você ouve preces, você ouve estudos, comentários, o dia inteiro. Você tem a internet com o YouTube, dando todas as palestras, inclusive procure a Haroldo Dutra, é fantástico. Você tem tudo. E a gente não faz uso dessas ferramentas
Porque assim, meus filhos quando entram no meu carro dizem assim, nossa, quando não é o CD, é o pendrive. Quando não é o pendrive, é a rádio. Você, meu filho, é porque eu preciso. Porque é isso. A gente está na vida, cheio de problemas, de corre-corre. E a gente precisa, nos momentos em que a gente pode, a gente tem que buscar essa sintonia. A gente tem que buscar esse armazenamento extra de energias. Para que a gente, no momento que a gente tiver vontade de fazer o bem, a gente está pronto. Porque nós não somos só médios dentro de uma casa espírita. Aqui é o paraíso. O ambiente propício, tudo preparado, tudo asepsiado. Né? Vai limpando as nossas casas mentais, tirando os miasmas. A gente sai daqui leve, bem, graças a Deus. Mas a gente chega daqui a meia hora, já foi tudo. Porque a gente perdeu. Porque a gente perdeu a sintonia, a gente perdeu esse link. Então a gente tem essa doutrina hoje às quatro pontas do mundo. Ninguém fica sem consolo. Ninguém fica sem oportunidade de se estabilizar. Oportunidade do orar e do vigiar. Porque são ferramentas que temos e que temos que saber fazer uso delas. Porque elas vão nos auxiliar nesse nosso progresso espiritual, nessa tarefa de todos os dias de aprender a fazer o bem sem ver a quem, sem ver o que a nossa mão direita fez, nem a nossa esquerda. Essa é a mensagem desse capítulo do Evangelho. Fazer o bem sem fazer alarde dele. Precisamos fazer o bem, já que fora da caridade não há salvação. Se caridade é fazer o bem ao outro, e se eu já entendi que eu não preciso de ter posses para fazer o bem, então todos podemos. Então a gente só precisa lembrar disso, levar esse evangelho no coração, e digerindo tudo isso que a gente comentou, esse evangelho que você pode pegar e reler e implementar, e durante a tua semana ir pensando nisso. Porque vai te ajudar, no momento certo, você ser acionado. Porque vocês sabiam que nós somos acionados o tempo todo? E é por isso que a gente não é só médico numa casa espírita. A gente é médico em qualquer lugar. A gente nunca sabe a hora que vai ser chamado, quem é da área de saúde ou da segurança, né, essas intercorrências, que tem que estar pronto na hora que for. Por isso que a gente tem que ter o zelo próprio, cuidar do corpo, cuidar do pensamento, atenção àquilo que a gente come, àquilo que a gente bebe, àquilo que a gente pensa, aquilo mais que a gente fala. Porque a todos os momentos nós somos convidados para fazer o bem. Atender alguém, recepcionar alguém, chorar com alguém, sorrir com alguém, acalentar alguém. E isso a gente não depende de ter nada, só vontade de realizar. Então, que o Senhor Jesus possa continuar vivo nos nossos corações, nas nossas consciências, lembrando sempre a todos nós que somos filhos de Deus e nenhum filho ficará perdido do seu rebanho, mas que a gente precisa de ter bom ânimo, coragem, perseverança, para que essa trajetória até chegar nesse reino de Deus seja a mais breve possível. E só depende de nós, porque só nós podemos obrar por nós mesmos. Nós temos uma cúpula de espíritos a nosso favor. Os espirituais, guias protetores, anjo guardião, todos trabalhando a nosso favor, uma torcida. Mas se nós não quisermos, se nós não prepararmos os nossos corações, as nossas mentes para dar espaço para que eles possam atuar, a gente fica estagnado. Que Jesus nos abençoe e uma ótima semana para todos.